Olá pessoal, meu nome é Joelso Xavier, eu sou residente da UNB e neste vídeo iremos falar sobre a anatomia e fisiologia do sistema cardiovascular e do sistema respiratório. Lembrando que este é um vídeo de revisão, então o conteúdo vai estar bem condensado e bem resumido, assim como tem que ser uma boa aula de revisão. Eu começo este vídeo não falando do sistema cardiovascular e do sistema respiratório, mas sim falando sobre os níveis de organização. E por que falar de níveis de organização em uma aula de anatomia e fisiologia do sistema cardiovascular e respiratório? Então, eu coloquei este assunto como uma forma de introduzir o conteúdo, para vocês terem uma noção do que é um sistema, para assim vocês poderem compreender os demais conteúdos que iremos falar ao decorrer desta aula, pois às vezes a dificuldade que temos de entender um conteúdo é simplesmente porque não temos uma base daquele conteúdo. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre os níveis de organização. Então, pessoal, sabe por que existem os níveis de organização? Porque eles não foram desenvolvidos à toa, pois tudo nessa vida tem um propósito. Então, se você pensou que os níveis de organização são uma maneira de facilitar o estudo e compreensão da vida, parabéns, você acertou. Essa é a serventia dos níveis de organização, ser uma ferramenta para estudar a vida. Assim, os níveis de organização são essa sequência de níveis que começam no nível mais simples estruturalmente e vai até um nível mais complexo, ou seja, formam uma hierarquia. Mas preste atenção, essa classificação dos níveis de organização não se refere que o nível mais alto é o mais importante do que um nível mais inferior. Muito pelo contrário, todos os níveis são importantes, pois um faz parte do outro, um está contido no outro. Então, o que os níveis de organização nos mostram é que há um aumento de complexidade. O nível mais básico, mais simples, em termos de complexidade, são os átomos, que irão se ligar e formar estruturas mais complexas que chamamos de moléculas. Essas moléculas também irão se agrupar e formarão novas estruturas, que são as células, que são constituídas por um conjunto de moléculas. As células apresentam uma grande diversidade de formas e funções, e são a menor estrutura que consegue desempenhar todos os processos vitais. Por isso que existem seres unicelulares, como as bactérias. O próximo nível são os tecidos, que são formados por um conjunto de células que fazem uma função específica. Seguindo o nível de organização, o nível acima de tecidos é o órgão, que é formado por diferentes tecidos. Por exemplo, o coração que iremos abordar futuramente é formado por um tecido nervoso, tecido muscular, entre outros tecidos. Depois temos o sistema que é formado por um grupo de diferentes órgãos, que irão desempenhar uma determinada função, ou várias funções, pois os sistemas podem desempenhar não só uma função específica, mas diversas, como por exemplo o sistema cardiovascular, que pode atuar no transporte de várias substâncias e também pode ser importante na regulação da nossa temperatura. Assim, no sistema, os órgãos trabalham de forma integrada para fazer as funções daquele sistema. Então, no momento que eu for falar do sistema cardiovascular e do sistema respiratório, eu vou mencionar quais os órgãos que compõem aquele sistema e como estes órgãos se integram para fazer uma determinada função. Então, agora eu acho que ficou bem explícito porque eu iniciei a aula falando de níveis de organização. Foi justamente para deixar bem evidente o que é um sistema. Ah, já esquecendo de falar do último nível de organização. O último nível de organização é o indivíduo, que irá ser formado pela integração de todos os sistemas. Ou seja, nosso corpo funciona graças à comunicação de todos os sistemas. Então, sai da caixinha de que um sistema não vai interferir um no outro. Todos estão conectados, todos trabalham para a manutenção da nossa homeostase. Pois algumas vezes achamos que o funcionamento de um sistema não tem relação com outro sistema, mas essa ideia está incorreta. Algo que ajuda as pessoas a terem essa ideia é que quando estudamos sistemas, normalmente aprendemos eles de forma separadas, o que nos dá a falsa impressão que eles não têm uma função conjunta. Mas nessa aula veremos que o sistema cardiovascular e o sistema respiratório se integram entre si e com os demais sistemas. Então, dando continuidade a esta questão da integração dos sistemas do nosso corpo, esta imagem é um esquema simplificado que representa a integração dos principais sistemas que existem em nosso corpo, onde os sistemas irão se comunicar entre si de tal forma que a ação do sistema terá uma reação nos demais sistemas. Por exemplo, se houver um aumento na pressão sanguínea,
Isso pode influenciar no volume de líquidos corporais, que é regulado pelo sistema excretor, mais especificamente pelos rins. E também o funcionamento inadequado de um sistema pode impactar no funcionamento de todos os sistemas do nosso corpo, demonstrando que tudo está conectado. No final desta videoaula, eu retornarei para explicar melhor o funcionamento integrado dos sistemas, pois antes vocês precisam aprender algumas coisas que será importante para explorarmos ao máximo essa figura, que para mim é excepcional. Tá, agora de fato a gente vai falar sobre o sistema cardiovascular. Vamos iniciar falando sobre as funções do sistema cardiovascular, que são transporte de nutrientes, transporte de gases, transporte de resíduos metabólicos, transporte de hormônios, atua também na defesa do organismo, ajuda na regulação da temperatura corporal e ele também atua na manutenção dos processos homeostáticos. Eu quero deixar bem claro uma coisa aqui, que homeostasia não é sinônimo de equilíbrio. Homeostasia está mais ligado à estabilidade ou constância do corpo do que em si a equilíbrio. Então, normalmente os fisiologistas, quando eles falam de homeostasia, eles estão se referindo à estabilidade. Assim, se vocês perceberem, uma função que se destaca no sistema cardiovascular é a questão do transporte de substâncias para todas as partes do corpo. Por isso, eu trouxe essa tabela, que é um resumo que exemplifica as substâncias que serão transportadas pelo sistema cardiovascular, onde temos a origem da substância e o seu destino. Ou seja, aqui nessa primeira coluna a gente vai ter a substância transportada, na segunda coluna a origem dessa substância e na terceira coluna o destino dessa substância. Então aqui a primeira substância que a gente vai falar é o oxigênio, que tem a sua origem nos pulmões, através da troca de gases, e ele vai ser distribuído para todas as células. Os nutrientes e água, eles são absorvidos no trato gastrointestinal e eles vão ser distribuídos para todas as células. Os materiais transportados de célula a célula são os resíduos, produzidos por algumas células, que serão transportados para o fígado para serem processados. As células de defesa, elas vão estar presentes continuamente no sangue. Elas vão estar disponíveis para qualquer célula que precise delas quando estiver tendo um ataque de algum ser patógeno. Os hormônios, eles são produzidos pelas células endócrinas e quando ele cai na circulação e vai chegar à célula-alvo. Os nutrientes armazenados que estão no fígado, no tecido adiposo, eles podem ser utilizados, por exemplo, quando a gente está em momento de inanição de comida, e ele pode ser distribuído para todas as células. Os materiais que saem do corpo são os resíduos metabólicos, que são produzidos por todas as células, e ele vai ter como destino os rins. Então, esses resíduos metabólicos caem na circulação sanguínea e vão ser levados até os rins para fazer a filtração. O calor também, gerado por todas as células, através do seu metabolismo, o sistema circulatório ele vai distribuir esse calor, que é mais interno, e vai distribuir até a parte superficial, que é a pele, e esse calor vai ser dissipado. A gente também tem o dióxido de carbono, que é produzido por todas as células no processo de respiração celular, e vai ser transportado até os pulmões para fazer a troca de gases. Então, o sistema cardiovascular é composto pelos seguintes componentes: um fluido circulante, que no caso é o sangue, que é transportado pelos vasos, que irão banhar todas as células do organismo. E também temos o coração, que vai ser o responsável por impulsionar o sangue que circula por dentro dos vasos sanguíneos. Assim, podemos dizer que o coração é a nossa bomba propulsora. Então, só relembrando, os componentes do sistema cardiovascular são o coração e uma rede de vasos sanguíneos. Agora vamos falar um pouco sobre cada uma dessas estruturas. Vamos começar falando do coração. O coração é um órgão musculoso e oco que é responsável em gerar a força que irá promover o fluxo de sangue dentro dos vasos sanguíneos, já que ele é a nossa bomba propulsora. O coração de um ser humano possui um formato piramidal semelhante a um cone invertido, e em relação ao seu tamanho, o coração vai ter o tamanho de aproximadamente um punho fechado, e ele pesa em torno de 280 a 300 gramas em humanos adultos do sexo masculino, e no sexo feminino ele gira em torno de 230 a 280 gramas, ou seja, o nosso coração vai pesar menos que um pote de margarina de 500 gramas. Enquanto a sua localização, o coração vai estar localizado na caixa torácica entre os pulmões, onde a sua maior parte, cerca de 2/3, está à esquerda do plano corporal,
Ou seja, o coração não está totalmente na parte esquerda do nosso corpo e nem no centro do nosso corpo, e sim numa posição centro-esquerda. Quando observamos uma figura com um corte transversal do nosso corpo, observamos que o coração ocupa uma posição mais ventral, sendo abraçado pelos pulmões. Também observamos que ao redor do coração existe uma membrana que chamamos de pericárdio, ou seja, o coração está dentro de um saco membranoso, que é o pericárdio. Esse pericárdio está fixado no diafragma, que é um músculo importante no nosso processo de ventilação que iremos estudar quando abordamos os músculos do sistema respiratório. Depois de falar sobre a morfologia externa do coração, agora vamos falar sobre a parte interna do coração. Mas antes, queria falar que o coração é um órgão, assim como vimos no nível de organização, então ele é formado por tecidos. E um tecido que irá constituir o coração é o tecido muscular, mais especificamente o músculo estriado cardíaco, também conhecido como miocárdio. Agora, de fato, falando sobre a parte interna do coração, observamos que o coração do ser humano possui 4 cavidades: 2 átrios, que são as cavidades superiores, que estão próximas à base do coração, e 2 ventrículos, que são as cavidades inferiores, que estão próximas ao ápice do coração. Já que eu mencionei sobre a base do coração, eu vou falar sobre os vasos sanguíneos que chegam e saem do coração, que estão localizados na base do coração. Prestem muita atenção nos nomes dos vasos, pois isto será importante quando falarmos do trajeto do sangue dentro do coração. Então vamos iniciar pela veia cava superior, que será o vaso que traz o sangue da parte superior do corpo, da cabeça e do pescoço para o coração. A veia cava inferior vai trazer o sangue dos membros inferiores e do tronco para o coração. Igual à veia cava superior, assim, tanto a veia cava superior quanto a veia cava inferior irão desembocar no átrio direito. O tronco pulmonar irá se ramificar nas artérias pulmonares que levarão o sangue para os pulmões. As veias pulmonares são os vasos que partem do pulmão conduzindo sangue oxigenado para o coração. E, por fim, a artéria aorta, que vai distribuir o sangue oxigenado do coração para o resto do corpo. Na parte interna do coração também vemos estruturas formadas de tecido conjuntivo, que são chamadas de válvulas cardíacas, que têm como função impedir que o sangue retorne para trás, no fluxo ao contrário. Temos as válvulas atrioventriculares, que recebem este nome porque elas ficam entre os átrios e os ventrículos, ou seja, são essas válvulas atrioventriculares que irão fazer a comunicação entre os átrios e os ventrículos. No coração, temos 2 válvulas atrioventriculares: a bicúspide, que tem esse nome porque ela tem 2 folhetos, e esta válvula bicúspide vai estar posicionada entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Por isso, além deste nome, a válvula bicúspide também é chamada de válvula atrioventricular esquerda. A outra válvula atrioventricular se chama tricúspide, porque tem 3 folhetos, e essa válvula vai estar entre o átrio direito e o ventrículo direito. Assim, seguir o mesmo raciocínio, essa válvula também pode ser chamada de válvula atrioventricular direita. Além das válvulas atrioventriculares, também temos as válvulas semilunares, que estão entre os ventrículos e as artérias. As válvulas semilunares do coração são a válvula aórtica, que fica entre o ventrículo esquerdo e a aorta, e a válvula pulmonar, que está entre o ventrículo direito e o tronco pulmonar. Essas válvulas semilunares vão ter 3 folhetos. Portanto, todas essas válvulas que eu mencionei, elas favorecem que o fluxo sanguíneo seja unidirecional, ou seja, que tenha só um sentido. Ainda falando sobre a anatomia interna do coração, percebam que é um septo dividindo a parte direita do coração da parte esquerda. Isso favorece que não haja mistura de sangue pobre em oxigênio, que vem do nosso corpo, com sangue rico em oxigênio, que acabou de ser oxigenado no pulmão. Assim, o lado direito do coração só trabalha com sangue pouco oxigenado e com alto teor de CO2. Já o lado esquerdo, com sangue rico em oxigênio com baixa concentração de CO2, porque ele está vindo do pulmão. E no pulmão houve a troca gasosa, onde liberamos o CO2 e captamos o oxigênio. E também, ao compararmos a parede muscular do coração do lado direito com a parte esquerda, observamos que a parte esquerda é mais espessa, ou seja, mais calibrosa, porque o ventrículo esquerdo precisa gerar uma grande pressão para que o sangue seja distribuído por todo o corpo. Já o ventrículo direito precisa de uma menor pressão, porque ele só manda o sangue para o pulmão, que está relativamente próximo.
Além do coração, outro componente do sistema cardiovascular são os vasos sanguíneos, onde neste esquema geral do sistema cardiovascular podemos ver os vasos sanguíneos com a coloração azul, que representam os vasos que carregam o sangue pouco oxigenado, e em vermelho os vasos que conduzem o sangue oxigenado. O nosso sistema cardiovascular pode ser dividido em dois circuitos ou em duas circulações, que é a circulação pulmonar ou pequena circulação e a circulação sistêmica ou grande circulação. A circulação pulmonar é formada pelos vasos que conduzem o sangue do coração para o pulmão, onde quem faz isso são as artérias pulmonares, então elas saem do coração e vão em direção aos pulmões, levando o sangue pouco oxigenado. E o caminho de volta, ou seja, dos pulmões até o coração, é feito pelas veias pulmonares, conduzindo sangue oxigenado. Então preste bem atenção na circulação pulmonar. Quem conduz o sangue rico em oxigênio são as veias pulmonares, com a cor vermelha. E quem conduz o sangue pouco oxigenado são as artérias pulmonares, que são as azuis. Na circulação sistêmica, isso se inverte. Quem conduz o sangue rico em oxigênio são as artérias, onde as artérias saem do coração, levando o sangue oxigenado e distribuem para os outros sistemas corporais. As veias em azuis fazem o caminho de volta, trazendo o sangue pouco oxigenado dos outros sistemas corporais de volta ao coração. Então, se vocês repararem, as veias são os vasos que saem do coração, dos órgãos, as veias são os vasos que saem dos órgãos, me desculpe, e vão em direção ao coração, e as artérias saem do coração com destino aos órgãos. Ou seja, as artérias são os vasos que saem do coração e as veias são os vasos que estão chegando ao coração. Então, aquela velha definição que as artérias só carregam sangue oxigenado e as veias só carregam sangue pouco oxigenado, meio que quebra, porque, como eu expliquei para vocês, as artérias pulmonares podem carregar sangue pouco oxigenado e as veias pulmonares elas carregam sangue oxigenado. Então, essa definição meio que cai por terra. Então, a melhor definição que a gente pode dar para as artérias e para as veias é que as artérias são aqueles vasos que saem do coração e as veias são aqueles vasos que chegam ao coração. Agora eu queria apresentar mais detalhadamente os vasos que compõem o nosso sistema vascular. Então, os vasos que compõem o nosso sistema vascular são as artérias, as arteríolas, os capilares, as vênulas e as veias, onde a gente tem as artérias, elas vão se ramificar em arteríolas e essas arteríolas vão se ramificar em capilares. E esses capilares têm uma parede bem fina que vai permitir que haja o fluxo do interior do vaso, da substância interior do vaso, para os tecidos que estão ao seu arredor. No final, esses capilares eles vão se aglomerar formando as vênulas, que vão também se unir formando as veias. Então, ainda falando sobre os vasos que compõem o sistema cardiovascular, eu queria falar mais especificamente sobre a artéria e as veias. Vamos começar falando sobre as artérias. A parede da artéria ela é mais grossa porque ela tem que aguentar uma grande pressão gerada pelos ventrículos e também ela é mais elástica, ou seja, ela é expansível, justamente para aguentar as oscilações de pressão. E este caráter dela ser mais elástica possibilita que as suas paredes elásticas armazenem a pressão produzida pelos ventrículos. Aí, posteriormente, quando o ventrículo relaxa, ela libera essa energia por retração. Com esse mecanismo, sempre teremos um fluxo contínuo de sangue nas artérias, pois sempre haverá uma pressão propulsora, mesmo quando os ventrículos estão relaxados, porque as artérias têm essa função de servir como um reservatório de pressão. As veias possuem uma parede menos elástica e mais fina em comparação à parede das artérias. Porém, as veias têm um diâmetro maior. Assim, por as veias terem um diâmetro maior, isso vai favorecer com que elas sejam um reservatório de volume de sangue do sistema cardiovascular, armazenando grande parte do sangue que circula pelo sistema circulatório. E isto vai ser importante quando, por exemplo, ocorrer uma hemorragia. Outra diferença entre as veias e as artérias é que as veias são os vasos mais numerosos, em termos de quantidade de vasos, e ainda as veias são mais superficiais do que as artérias. Então, se vocês olharem para a sua pele, vocês verão vasos protuberantes, que são justamente as veias. Agora que já vimos vasos sanguíneos e a anatomia do coração, vamos desbravar a trajetória do sangue por dentro do coração. O sangue que circulou pelo corpo vai chegar no átrio direito, graças às veias cavas, tanto a superior quanto a inferior.
Quando o átrio direito contrai, o sangue vai ser expelido para o ventrículo direito, onde, quando o ventrículo direito se contrair, o sangue será enviado para os pulmões através da artéria pulmonar, onde ele é oxigenado. Depois, o sangue retorna ao coração pelas veias pulmonares, no átrio esquerdo. Depois, ele passa para o ventrículo esquerdo, que, ao contrair, impulsiona o sangue para a aorta para ser distribuído pelo corpo. Mais uma informação para completar essa trajetória é que, no ciclo cardíaco, os átrios irão contrair-se de uma forma coordenada, assim como os ventrículos irão se contrair de uma forma coordenada. Ou seja, primeiro os átrios vão se contrair, depois os ventrículos vão se contrair. E o nome desse processo de contração que a gente dá o nome de sístole. Ou seja, sístole é a contração das câmeras do coração. Então, a gente vai ter a sístole atrial e a sístole ventricular. Além disso, a gente também tem a diástole, que é o relaxamento das câmeras. Então, a gente também vai ter a diástole a ventricular e a diástole atrial. Então, pessoal, chegou a hora da gente falar sobre o sistema circular. Anteriormente, a gente falou sobre o trajeto que o sangue vai ter por dentro das câmaras do coração. E eu sempre estava falando que o coração manda o sangue para ser oxigenado lá no pulmão. Agora a gente vai ver como ocorre esse processo de fato. Nessa imagem aqui, a gente tem 3 momentos de troca. A troca 1, que é representada pela ventilação, que é o processo que a gente vai fazer a inspiração dos gases, então vai ter a entrada dos gases, e o processo de expiração, que vai ser o momento de saída dos gases. Então a troca 1 vai ser representada por esse processo de ventilação. A troca 2 é basicamente dos pulmões e com o sangue, mais especificamente entre os alvéolos pulmonares e entre os capilares pulmonares. E o que vai acontecer? Entre os alvéolos pulmonares e os capilares pulmonares, a gente vai ter uma diferença de concentração. Como assim? Nos alvéolos pulmonares, a gente vai ter uma menor concentração de CO2, porque o CO2 está saindo no momento que a gente expira. Então, nos alvéolos pulmonares vai ter uma menor concentração de CO2. Em compensação, nos capilares pulmonares vai ter uma grande concentração de CO2 que está chegando aqui pela artéria pulmonar, que está trazendo o sangue pobre em oxigênio, mas só que com alta concentração de CO2. Então, aqui, a artéria pulmonar está trazendo uma grande concentração de CO2. Então, no capilar, vai ter aqui no início do capilar, vai ter uma grande concentração de CO2 e no alvéolo vai ter pouca concentração de CO2. Então, esse CO2 vai em direção aos alvéolos pulmonares. Aqui já na saída no fim dos capilares pulmonares, a gente percebe que há uma mudança de coloração. Esse sangue vai ficando vermelho. Por quê? Porque o CO2 está indo para os alvéolos pulmonares e o oxigênio, que está em grande concentração aqui nos alvéolos, está entrando no sangue, porque o sangue está com pouca concentração de oxigênio. Então, a diferença de concentração vai ser fundamental para a gente ter essa troca entre o CO2, que ele vai sair, e a entrada do oxigênio. Depois a gente vai ter o transporte desses gases pelo sangue. O oxigênio, quando ele entra aqui nos capilares, ele vai se associar à hemoglobina, que vai ser transportado por todo o corpo, como a gente está representado aqui. Então, o oxigênio entrou aqui nos capilares pulmonares, vai ser transportado pelas veias pulmonares, o ventrículo, aí ele vai chegar aqui no átrio esquerdo, vai passar para o ventrículo esquerdo, do ventrículo esquerdo ele vai para a aorta e vai ser distribuído por todo o corpo. Quando esse oxigênio chega no tecido, o que vai acontecer? Ele vai ser usado na respiração celular juntamente com os nutrientes que veio lá do sistema gastrointestinal. Então a gente tem a respiração celular e essa respiração celular ela vai ter como produto a produção de energia, que é representada aqui pelo ATP, que é a nossa molécula de energia. E também vai produzir também o CO2, que vai se difundir para o sangue e o CO2 ele é transportado no sangue, não a sua grande maioria vai ser transportado na formas de íon de bicarbonato, tá? E uma pequena porção vai estar associada à hemoglobina em si.
em torno de 25% vai estar associados à hemoglobina e em torno de 75% vai estar associado, vai ser transportado, dissolvido no plasma na forma de íons de bicarbonato. Então, o CO2 aqui, os tecidos produzirem esse CO2, o CO2 vai cair na circulação e essa circulação vai levar ele até o pulmão para ocorrer essa troca que a gente falou aqui na troca 2. Entenderam? E agora a gente vai falar um pouco mais sobre essa troca 1, sobre o processo de ventilação. Quais são os componentes do sistema respiratório que vão estar envolvidos com esse processo de ventilação? Então, pessoal, agora a gente vai ver como ocorre o processo de ventilação que eu citei anteriormente e quais são as estruturas que estão envolvidas com esse processo de ventilação. Então, só relembrando, o processo de ventilação é a troca do ar do meio externo com os pulmões. Então, a primeira estrutura que a gente vai ver do processo de ventilação são as vias respiratórias, que é formado por um conjunto de órgãos que vão levar o ar inspirado até os pulmões. E só relembrando, essas vias aéreas, elas não vão fazer as trocas gasosas. As trocas gasosas, elas vão ocorrer nos alvéolos pulmonares, igual a gente viu anteriormente. As, as vias respiratórias, elas vão ser formadas pela boca e pelo nariz, que são as vias de entrada do nosso ar, onde quando o ar entra pelo nariz, ele irá passar pela cavidade nasal, que umidifica, aquece e filtra o ar. E caso o ar entre pela boca, este não sofrerá os mesmos processos que acontecem na cavidade nasal. Então, ele não vai ser umidificado, aquecido ou filtrado. Depois do ar entrar, a próxima estrutura da via respiratória é a faringe. Depois da faringe, o ar ele vai passar para a laringe, onde está localizado as nossas pregas vocais. E quando o ar passa, essas pregas vocais vibram produzindo sons. Depois a gente tem a laringe, que tem uma estrutura chamada de epiglote. Da laringe, o ar vai para a traqueia, que é um tubo que no final se ramifica em um par de brônquios, onde um vai para o pulmão direito e o outro vai para o pulmão esquerdo. Esses brônquios vão se ramificando cada vez mais em brônquios menores, até que no final temos os alvéolos pulmonares, onde ocorrerão as trocas gasosas. Então, pessoal, a gente agora já viu bem um resumo bem resumido mesmo do sistema respiratório. Então, agora a gente consegue elencar as funções do sistema respiratório. Então, eu coloquei aqui hematose, que é o processo de troca gasosa. Ele também participa da manutenção do pH plasmático, por causa daquele transporte do gás carbônico, que ele é transportado na forma de íons de bicarbonato. Então, isso vai interferir no pH plasmático. Ele também vai estar envolvido na eliminação de calor e água, lá nas vias respiratórias. Ele também vai participar do processo de fonação, que a gente também viu lá nas vias respiratórias. Ele vai também participar do processo de filtração, aquecimento e umedecer o ar inspirado, como a gente viu anteriormente. E ele também vai pedir a entrada de agentes invasores. Então, pessoal, como eu tinha falado no começo do vídeo, que a gente ia voltar nessa imagem aqui para a gente entender um pouco melhor como essa imagem funciona. Eu já falei do sistema respiratório, já falei do sistema cardiovascular, que está representado aqui. Nos outros vídeos que os outros residentes produziram, a gente também falou do sistema digestório, sistema nervoso, sistema endócrino, sistema testicular e o sistema ovariano. Então, dê uma olhadinha depois. Então, só falando do sistema respiratório e sistema circulatório que estão representados aqui, então a gente percebe que o sistema circulatório ele vai fazer a comunicação de praticamente todos os sistemas do nosso corpo. Ele que vai fazer essa comunicação, entenderam? E o sistema respiratório, ele que vai fazer a hematose, a troca de gases. Essa é uma das principais funções dele, que a gente vê representado aqui pela setinha aqui, do oxigênio entrando e o gás e o CO2 saindo. Aí o oxigênio entra na corrente sanguínea, vai ser distribuído pelo todo o corpo e concomitantemente esse oxigênio é distribuído e o CO2 também entra na circulação para vir aqui para o pulmão e ser liberado.